Por muito tempo, ele foi visto como o traidor supremo, o homem que entregou seu próprio mestre por um punhado de moedas de prata. Mas há mais nessa história do que apenas um ato de traição. Que sentimentos e motivações poderiam ter levado Judas a fazer o que fez? Foi apenas ganância, ou havia algo mais profundo em jogo? E o que levou Judas a se arrepender de seu ato e cometer suicídio? Neste episódio, vamos explorar estas perguntas e muito mais. Vamos mergulhar no contexto histórico e cultural da época, tentar entender o que levou Judas a cometer tal ato, e examinar as repercussões de sua decisão. Vamos também considerar a questão do arrependimento e da redenção. Poderia Judas ter sido perdoado por seu ato de traição? Prepare-se para mergulhar no coração deste mistério e tentar desvendar os segredos que envolvem a história de Judas Iscariotes. Judas foi um indivíduo complexo, e não podemos simplesmente ignorar sua figura sem entender melhor sua natureza. A origem de Judas Iscariotes é obscura e perturbada. Ele é citado apenas algumas vezes na Bíblia e não há muitos registros históricos de sua vida antes de se juntar a Jesus. A única informação é que ele era filho de Simão, um zeloso religioso de uma cidade chamada Queriote. Outras fontes afirmam que ele poderia ter sido um membro da seita dos Sicários, um grupo extremista que combatia o domínio romano na região, o que poderia explicar a motivação que o levaria a trair Jesus. O apelido, Iscariotes, também é um mistério. Há quem acredite que seja uma referência à sua cidade de origem, enquanto outros defendem que é uma possível associação com os sicários. Independente do significado, o sobrenome acabou por se tornar um sinônimo de traição. Não há registros clássicos sobre como Jesus conheceu Judas, mas os evangelhos bíblicos sugerem que ele foi um dos primeiros discípulos chamados pelo Messias. Ao longo do ministério de Jesus, Judas foi um dos seguidores mais próximos, acompanhando-o em suas viagens e presenciando seus milagres. Ele foi responsável pela bolsa de dinheiro dos discípulos, e em certo ponto, até parecia ser um dos principais no grupo. Porém, mesmo durante o período em que Jesus os capacitava, havia sinais de que algo não estava certo com Judas. Em um dos relatos bíblicos ele aparece criticando Maria de Betânia por ungir os pés de Jesus com um perfume caro, dizendo que poderia ser vendido e dado aos pobres, mas estava pensando mais no seu próprio lucro. Parecia sentir-se deslocado dos outros discípulos, o que pode ter contribuído para sua frustração e descontentamento. Apesar de suas diferenças e sua natureza complexa, Judas se mostrou um fiel seguidor de Jesus até o momento de sua traição. Mas a pergunta que ainda perdura é: por que Judas, que parecia ser um apóstolo fiel, seguiria Jesus durante anos, e em seguida o trairia? Há várias teorias a respeito disso. Alguns historiadores sugerem que a traição de Judas pode ter sido um gesto desesperado de um homem que se sentia desiludido e frustrado, pois seguia Jesus com a esperança de que ele fosse o Messias, o ungido de Deus que restauraria o reino de Israel e derrotaria os opressores. Porém, Jesus não correspondia às expectativas de Judas. Jesus pregava o amor aos inimigos, o perdão dos pecados, o reino de Deus no coração dos homens. Jesus não era um líder político ou militar, mas um profeta e um sábio, que anunciava uma nova forma de viver e de se relacionar com Deus e com o próximo. Outros especulam que Judas pode ter sido influenciado por forças externas, como os fariseus ou até mesmo por Satanás, conforme descrito nos evangelhos. Os fariseus queriam se livrar de Jesus e se aproveitaram da fraqueza de Judas. Ele se deixou levar pelo dinheiro e pelo poder. Por 30 moedas de prata, passou a espionar Jesus e preparar o terreno para sua captura.
A passagem em que Satanás entra no coração de Judas pode indicar que havia um elemento sobrenatural na traição. Satanás pode também ter se aproveitado das fraquezas de Judas, como a avareza e a decepção, para persuadi-lo a cometer o ato. Isso mostra como as forças do mal podem se infiltrar em nossas mentes e corações, levando-nos a cometer atos que vão contra nossos próprios ideais e valores. Na noite da Páscoa, Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos. Lavou os pés de todos, inclusive de Judas, e disse que um deles o trairia. Judas fingiu não saber de nada e perguntou se era ele. Depois, Jesus deu a Judas um pedaço de pão molhado e disse: "O que você está para fazer, faça depressa." Assim que comeu o pão, Judas saiu da sala e foi ao encontro dos soldados. Ele sabia que Jesus costumava ir ao jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, para orar. Foi lá que ele, acompanhado dos soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas, encontrou Jesus, se aproximou e o saudou com um beijo dizendo: "Mestre." Jesus, que já sabia de tudo, respondeu: "Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem." Jesus não reagiu à traição de Judas com violência ou com ódio, mas com compaixão e com amor. Ele tentou despertar a consciência de Judas, que ainda tinha tempo de se arrepender e de mudar de atitude. Mas Judas não se sensibilizou. Ele se manteve firme na sua decisão e entregou Jesus aos seus inimigos, que o prenderam e o levaram para o julgamento. Judas, porém, não teve o resultado que esperava. Ele não viu a revolução que sonhava, nem a libertação que desejava. Ele viu Jesus ser condenado à morte, açoitado, humilhado, crucificado. Viu o seu mestre sofrer e morrer, sem resistir, sem revidar, sem se defender. Viu o seu plano fracassar, o seu dinheiro se tornar inútil, o seu beijo se transformar em símbolo de traição. Apesar das incertezas sobre seus motivos, a traição de Judas teve um impacto profundo na história cristã. Ela marcou o início do fim do ministério terrestre de Jesus. No entanto, também foi vista como um elemento necessário para a realização do plano divino, já que a prisão e a crucificação de Jesus foram essenciais para a salvação da humanidade, de acordo com a doutrina cristã. Independentemente dos motivos reais por trás da traição, ele se arrependeu. Após a prisão de Jesus, ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, mas infelizmente foi tarde demais. Judas ficou completamente abalado, tomado de remorso e de desespero. Ele não suportou o peso da culpa e da vergonha. Não encontrou perdão nem paz. Não conseguiu enfrentar a verdade de seu ato, e à medida que se conscientizava da dimensão da sua traição, ficava cada vez mais desesperado e depressivo. Ao ver que não tinha como contornar o mal que havia feito, chegou à conclusão de que a única solução era encerrar sua própria vida. O Evangelho de Mateus diz que Judas se enforcou. Já Lucas, em Atos dos Apóstolos, diz que Judas caiu em um campo, e que seu corpo se rompeu. Mas qual relato está correto? Judas morreu enforcado, ou morreu ao cair? Se ligarmos os dois relatos, chegaremos à conclusão que um completa o outro. Judas se enforcou no campo do oleiro. Em seguida seu corpo começou a inchar, a corda ou o galho da árvore que ele estava pendurado não aguentou seu peso e quebrou, seu corpo caiu, e com o impacto na terra, partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Sendo assim, Mateus menciona a verdadeira causa da morte, e Lucas se concentra mais no horror que a cerca. Na tradição cristã, a morte de Judas é contada como um suicídio, o que é visto como um pecado grave na religião.
A maioria dos cristãos acredita que ele foi para o inferno, mesmo que tenha se arrependido do que fez. Pior do que a sua trágica e assombrosa morte, é a sentença que lemos sobre o seu fim. Em Atos capítulo 1 versículo 25 diz: Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Esse lugar é claramente indicado nas palavras de Jesus quando orou ao Pai dizendo: Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Algumas vertentes religiosas defendem que Judas possa ter sido perdoado por Deus. Essa discussão reflete a complexidade dos sentimentos que envolvem o enredo de Judas. Ele é visto como um traidor, mas também como um ser humano que cometeu um erro gravíssimo e depois se arrependeu. A traição de Judas mostra a fragilidade humana. Ele representa o lado negro do ser humano e sua trajetória é um lembrete de que todos nós somos suscetíveis a cometer erros, e que o arrependimento é sempre uma possibilidade. Que esta história nos sirva de alerta, para que possamos refletir sobre nossas ações e tomar decisões morais corretas. Podemos e vamos cometer erros, mas sempre teremos a chance de pedir perdão e buscar mudanças. Antes de finalizarmos o vídeo, gostaríamos de saber a sua opinião. Afinal, Judas foi o maior traidor de todos os tempos, ou apenas um homem comum que cometeu um erro gravíssimo? Deixe sua resposta nos comentários e se gostou do vídeo, curta, siga, compartilhe, e ative o sininho de notificações, para receber mais conteúdos como este. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada, e até a próxima.